Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para mais um bate-papo teológico. Vamos falar agora com dois feras aí do assunto que iremos tratar hoje. E o assunto que nós iremos tratar hoje é muito polêmico, muito já discutido. Existe essa briga há muito tempo, há muitos anos atrás. O assunto é calvinismo e arminianismo, mas com acréscimo. É calvinismo e arminianismo clássicos. Por quê? Por que colocar esse acréscimo? Por que usar esse adjetivo? Nós vamos descobrir durante a entrevista do porquê nós especificamos tais posições como clássicas, posições clássicas. Eu estou aqui com o Francisco Tourinho e o Tiago Ferreira, que eu vou pedir para que o Francisco Tourinho aí se apresente primeiro, fale quem ele é, um pouquinho do seu trabalho, e depois o Tiago se apresenta e a gente começa com a sessão de perguntas. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo se gostar e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Tourinho, com você. Opa, bom dia, Danilo, bom dia, Tiago. A graça e paz para os irmãos aí que estão assistindo. Meu nome é Francisco Tourinho, já foi apresentado, né? Sou autor desse livro aqui, desse livrinho aqui, e também congrego na Igreja Presbiteriana, aqui perto da minha casa, que é a Igreja Presbiteriana da Cidade Operária, né? E tenho uma formação em teologia, tenho uma outra formação também na área de educação física, uma pós em psicopedagogia. Bem, isso é mais para minha questão acadêmica, eu não faço muita questão de ressaltar isso, não. Mas, de qualquer forma, eu estou aqui para bater esse papo e eu espero que ele seja muito produtivo. Muito obrigado pela apresentação. Agora peço para o Tiago Ferreira se apresentar e falar um pouco sobre o seu trabalho, sua teologia. A paz em Cristo Jesus, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o Tiago Ferreira. Eu também gosto aqui de não precisar ficar frisando, né, essa parte acadêmica, mas como é importante, né, muitas pessoas priorizam isso e gostam de saber. Bem, primeiramente, na área teológica, eu tenho cursos de nível básico e de nível médio, né? Eu fiz teologia nível básico e nível médio pelo Instituto IBTEC. Fiz também teologia livre pelo Ministério Semeadores da Palavra e também teologia nível básico pela Faculdade Fama, tá? Além disso, eu sou técnico em administração e técnico em transações imobiliárias, pelo qual eu sou hoje corretor de imóveis. Essa é a minha profissão atualmente. Porém, eu estou me graduando em História pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estou quase acabando, chegando nas retas finais, aí, começando os projetos do TCC. Logo, logo eu acabo e me formo, né? Vamos aqui falar, então, hoje do arminianismo clássico, apresentar uma visão, né, para muitas pessoas que não conhecem, não sabem ao certo como que é e acabam criando algumas ideias erradas. Também gostaria de falar, eu sou na igreja, a Igreja Toque de Deus, onde eu frequento. O meu pai, pastor Sebastião, é o dirigente da igreja. Nela eu sou diácono e professor da escola bíblica, tá bom? Mas vamos lá, vamos ao debate. Excelente, muito obrigado, Tourinho e Tiago. A primeira pergunta, então, já vai direto aí para o Tourinho, começa respondendo e já tirando aquela dúvida do porquê adicionar o adjetivo clássico no final da nossa posição a ser discutida. A primeira pergunta é: o que é calvinismo e qual a diferença entre a posição clássica do calvinismo e as outras posições atuais que também se denominam calvinismo? Eu chamo de calvinismo clássico aquele calvinismo que foi pregado pela primeira, segunda e acho que até terceira geração de reformadores, que eu digo não de reformadores a partir de Lutero, mas de reformadores a partir de Calvino, né? Dos primeiros teólogos da teologia reformada, né? Que eu conhecido como teologia reformada. É aquele calvinismo de Dort, da Confissão de Fé de Westminster, da Segunda Confissão Helvética, dos símbolos de fé.
E, por incrível que pareça, eles passaram odiernamente por uma reinterpretação, que eu acho totalmente inadequado, né, e anacrônico, porque na medida que você reinterpreta algo, você não está mais querendo dizer aquilo que as pessoas naquele tempo que escreveram estavam querendo dizer quando escreveram aquilo. Ou seja, não é mais a mesma coisa. Você não está dizendo mais o mesmo que aquelas pessoas disseram. Então, o calvinismo moderno, a verdade, isso é tem que ser fruto de uma investigação mais profunda, no meu ver. Mas, segundo autores como Richard Miller, essa cisão aconteceu com Jonathan Edwards, em que ele tornou o calvinismo uma teologia mais necessitarista. O que é isso? Necessitarismo seria com relação às causas secundárias, que poderiam ser contingentes ou livres. Então, ele tornou todas as causas secundárias como necessárias e que, a partir da determinação divina, o mover livre ele se tornava não mais livre, mas necessário, né? E aí nós passamos, não que Edwards tenha defendido isso de forma clara, né? Mas posterior a ele, nós vimos que a cada dia a teologia calvinista ela passou a defender uma espécie de determinismo coercitivo, ou seja, que o decreto divino ele coage o ser humano. Fora isso, então foram se desenvolvendo outros tipos de doutrina, como o compatibilismo, em que pregava que Deus determina todas as coisas, mas a ação é livre. No entanto, como linkar isso não existia mais. E aí eles adotam o quê? A questão do mistério. Isso porque foi abandonado uma característica que era central do calvinismo clássico, que era o quê? Que era a filosofia aristotélico-tomista. Os calvinistas clássicos, eles eram filosoficamente aristotélico-tomistas. E o calvinismo moderno, ele depois de Hermann Duyveder e de Abraham Kuyper, eles passaram a negar a filosofia aristotélico-tomista de forma bem contraditória, né? De forma aí bem contraditória. Então, por conta disso, nossa teologia sofreu uma série de mudanças, como, por exemplo, a negação da teologia natural. Também o calvinismo moderno tem a tendência a negar a teologia natural, enquanto o clássico ele defende a teologia natural, ele defende, por exemplo, as 5 vias de Tomás de Aquino. Ou seja, a teologia clássica ela é uma teologia mais tradicional. Os calvinistas modernos, em geral, eles são inovadores. E alguns, como Gordon Clark e Ivan Til, são até sectários, a ponto de achar que todo mundo que veio antes dele estavam radicalmente errados, né? Ao dizer, por exemplo, Ivan Til diz que qualquer introdução da filosofia grega no cristianismo é paganismo, né? Ou seja, é uma coisa assim absurda, ao mesmo tempo que não nega a lógica aristotélica. Então, adicionamos clássicos porque temos características distintivas, que é não negar o livre-arbítrio, algo que os modernos gostam de negar, não negamos o livre-arbítrio, não negamos a oferta sincera, nós não negamos que haja uma graça universal sobre todas as pessoas, né? Então, esses são distintivos com relação ao calvinismo moderno dentre o antigo, né? O calvinismo moderno é muito assim, tulipe. Aí pronto, criando a tulipe já pode se dizer calvinista, né? Mas antigamente não. A tulipe na época era algo que nem se debatia a respeito disso, tá? Então acho assim que para esses 5 minutos iniciais essa seria as diferenças que eu poderia elencar entre o clássico e o moderno. Excelente, muito bem distinguido, Torinho.
A segunda pergunta, então, vai no mesmo sentido, só que agora para o Tiago, que é o que seria, então, Tiago, arminianismo, e qual a diferença da posição arminiana clássica e das outras correntes atuais que também se denominam calvinismo, que também se denominam arminianismo. Pode falar um pouco sobre isso também? Com certeza. Bom, o arminianismo, ele acaba herdando o seu nome vindo de Jacó Armínio. Jacó Armínio, ele foi um teólogo holandês, um teólogo reformado, um teólogo que estava inserido dentro da Igreja Reformada da Holanda. Ele cresceu ali na Holanda. E ele é uma pessoa ali, um teólogo formado ali dentro. Ele foi aluno de Theodor Beza, que foi o sucessor de Calvino, podemos dizer assim, né? E o arminianismo, ele acaba herdando o nome por causa dele, né? Jacó Armínio, como nós traduzimos o nome dele para o português. O clássico, então, ele tem que estar conectado com Jacó Armínio e, primeiramente, até com os remonstrantes. Quem foram os remonstrantes? Né? Para quem não sabe, os remonstrantes foram os primeiros teólogos, os primeiros, vamos dizer assim, seguidores que aceitaram, aqueles que concordaram com Armínio. Eles herdaram esse nome por causa de um documento que eles escreveram chamado de remonstrância, protesto, significando simplesmente protesto. Então, a remonstrância, ela é esse documento, certo? O arminianismo clássico, então, é aquele que está ligado com Jacó Armínio. E Jacó Armínio, ele tem umas crenças muito diferentes do que geralmente nós vemos aí no arminianismo hoje, né? O arminianismo, hoje, na contemporaneidade, ele acaba sendo algo distorcido, tanto pelos próprios detratores, né? Ou seja, tanto por aqueles que discordam, como também por aqueles que concordam. Na verdade, eu vou dizer que o arminianismo ele acaba sendo mais distorcido justamente por aqueles que não são arminianos e dizem que são, e aí os seus opositores, ao lerem obras deles, ou debaterem, ou conversarem com eles, acabam, então, pegando aquilo como se fosse uma verdade e acabam encaixando. Isso vem desde Limbort, que foi uma pessoa que acabou se desviando, vamos dizer assim, do ensino do arminianismo clássico. Então, ele começou a defender pontos como uma depravação parcial, algo que o arminianismo não defende. Armínio, ele é enfático. Ele diz que o homem caiu. O homem está totalmente incapaz de ir até Deus sem a graça. É necessário uma ação da graça, né? Então, o arminianismo clássico ele se difere do arminianismo popular, vamos dizer assim, ou usando a expressão que Roger Olson ele usa, o arminianismo de coração é o arminianismo verdadeiro, e o arminianismo de cabeça é aquele falso, é um pseudo-arminianismo. É uma ideia, é somente um achômetro, vamos dizer assim, que defendem, então, que o homem manda em Deus, que Deus não governa, que Deus tem que pedir permissão para agir, que, infelizmente, como estão dizendo hoje, né, que nós somos o centro do coração, nós somos o centro de tudo. Então coloca o homem como centro e acaba deixando Deus de lado. Jamais. O arminianismo não faz isso. O arminianismo coloca Deus no centro, Cristo no centro. É a glória de Deus. Então a diferença principal se dá, primeiramente, no quesito da graça, né? Porque a graça é enfatizada por Armínio. Podemos até chamar Armínio de o teólogo da graça por conta disso. E principalmente também na depravação total. Porque geralmente eles negam a depravação total. Colocam o homem como justo, colocam que o homem pode dar o primeiro passo a Deus por si mesmo, que o homem faz a sua salvação, que Deus fica olhando e não faz nada. E isso não pertence ao arminianismo clássico. Ok. Obrigado aí, Tiago, por ter respondido. A nossa próxima pergunta, então, agora, ela volta para o Torinho, que vai nos responder o seguinte. Torinho, quais são as principais doutrinas enfatizadas
no calvinismo? O que o calvinismo de fato enfatizou? Eu acredito que no tocante a Calvino mesmo, acho que a visão pessimista do homem foi o que foi mais enfatizado. Esse ponto de partida da depravação total, de uma total inabilidade do ser humano em poder se voltar para Deus, sem que Deus o intervenha, sem que Deus intervenha em cima dele, diretamente sobre ele, é o principal ponto do calvinismo, por incrível que pareça. Porque algumas pessoas dizem assim, não, é a soberania de Deus, mas a soberania de Deus é justamente a antítese disso. Porque na medida em que o homem é totalmente depravado, então aquilo que é bom é o não-homem. Esse é o raciocínio. Então, olha, no homem há tudo de mal. Logo, aquilo que não é homem é tudo de bom. Então, Deus seria a própria antítese do homem. E por isso, esse ponto enfatizado da soberania divina. Então, você veja que nos escritos de João Calvino, ele está sempre falando contra o livre-arbítrio nesse sentido, que é contra Pelágio, né, que ensinava que o homem, por suas próprias forças, pode se dirigir a Deus, né, ou contra os semi-pelagianos, né, você tinha ali, você dava o primeiro passo, depois recebia um auxílio, né? Há até debate se Pelágio era realmente pelagiano, né? Existem até debates a respeito disso daí. Como todos os grandes personagens da história, né? Se Calvino era calvinista, se Tomás era tomista, né? E se Armínio era arminiano, né? Então, realmente há esse debate de todos os personagens. Mas, enfim, pelo consenso, ele esteve sempre batendo de frente com Pelágio. É essa visão pessimista do homem que basicamente gera todo o restante da teologia calvinista. Às vezes a gente pensa assim, é porque nós partimos da soberania de Deus. Partimos também da soberania de Deus, mas eu acredito, pelo modo como eu vejo a Escritura, por exemplo, não há uma necessidade por exemplo, se o fato de aceitarmos que Deus é soberano, isso não nos leva necessariamente ao fato de que o homem é depravado. Né? Então, mas o fato do homem ser depravado, totalmente depravado, nos leva necessariamente à soberania de Deus para que ele seja salvo. Então, assim, os dois pontos principais do calvinismo é a soberania divina na salvação e a visão pessimista do homem, ou seja, a depravação total, ou inabilidade total, né? Total inabilidade do homem de se dirigir a Deus. Quando falamos, por exemplo, de perseverança dos santos, isso não é um ponto totalmente distintivo dentro do calvinismo clássico, apesar de nós acreditarmos na perseverança dos eleitos, né? Existiam calvinistas, por exemplo, que acreditavam, como Agostinho acreditava, em perda de salvação para o salvo e não para o eleito, ou seja, aquela distinção do dom da fé e o dom da perseverança, né, que Agostinho fazia. Então, por exemplo, você vai em Dort, você tem que essa posição agostiniana ela não foi condenada em Dort. Né? Embora tenha sido condenado a posição de que o eleito pode perder a salvação. Né? Expiação limitada. Foram vários tipos de modos como foram vistas a expiação limitada. E, realmente, a expiação ilimitada que foi condenada foi o modo como os remonstrantes a mostraram, mas pelo menos 3 tipos de expiação foram aceitas no Sínodo de Dort. Né? Então, você vê que isso não são pontos totalmente distintivos, mas, por exemplo, depravação total. Não existe 2 tipos de depravação total. Depravação total e pronto, acabou. Soberania divina, que vai diretamente com a questão da eleição incondicional, né? Já que o homem é totalmente inábil e Deus precisa ser soberano para salvar, isso levaria, em tese, à necessidade de uma eleição também que não dependesse de nada
do homem, né? Então, eleição incondicional, algo também que é um ponto que eu acho que seria muito forte dentro do calvinismo clássico. Outro ponto também é a questão da teologia natural, que foi algo que o próprio Francis Turretin falou que era o ponto central entre todos os unificador de todos os calvinistas era a teologia natural, né? Então, eu acho também que esse ponto é muito importante. Ok, muito obrigado pela resposta mais uma vez. Partindo agora para a nossa próxima pergunta. E agora, qual é a próxima pergunta, então? Bora lá. Pontos centrais do Próxima arminianismo. Então, vai para o Tiago, que é a mesma pergunta, feita para o Torinho, só que agora a respeito do arminianismo. Quais seriam, então, Tiago, as principais doutrinas enfatizadas no verdadeiro arminianismo? Bom, quando nós pegamos os escritos de Armínio, um dos principais pontos que ele enfatiza é a depravação do homem. Armínio ele é muito pessimista quanto a isso. Provavelmente ele enfatiza tanto por conta dos opositores, né? Por conta de acusações de que ele estava se desviando da doutrina central apresentada na confissão e no catecismo. Acho que até por conta disso que ele tanto enfatiza a depravação total do homem. Porém, quanto mais fundo ele descia na depravação, ou seja, quanto mais pessimista, quanto mais ênfase ele dava ao defender a depravação total, ele acabava, ao mesmo tempo, enfatizando mais e mais e mais a graça de Deus. Então, quanto mais ele colocava o homem como incapaz, mais ele colocava a graça como um ponto central. Então, eu vou dizer que esses dois pilares, eles são os mais enfatizados por Armínio. Primeiramente, a depravação total, a incapacidade do homem, e depois nós temos, então, a graça, a própria graça de Deus, que é enfatizada por Armínio. Armínio, a gente pode dizer que no arminianismo, a depravação total ela é entendida em três aspectos. Ela é, primeiramente, total, porque ela atinge toda a raça humana. Então, todos os seres humanos, eles são atingidos, né? A queda de Adão, ela não foi somente para Adão, né? A queda de Adão, ela não foi simplesmente para Adão. A queda, ela foi para toda a raça humana. Então, a depravação ela é total porque ela atinge todos os seres humanos. Ela também é total porque ela atinge o homem por completo, ou seja, todos os seus poderes, todas as suas faculdades são atingidas. Em terceiro, ela é total porque ela incapacita o homem. Armínio enfatizava muito a depravação como uma privação. Tanto Armínio quanto John Wesley depois, ele vai enfatizar a depravação como sendo uma privação. É uma privação do bem. É uma defecção do bem que Deus que Deus dá. Né? Então, essa defecção, essa depravação é uma privação. E ao privar-se, o homem decai. Quanto mais longe o homem está da luz, mais em trevas ele se encontra. No entanto, quanto mais em trevas ele se encontra, mais ele se torna dependente da graça. A graça se torna mais necessária. Por isso que Armínio é chamado como o teólogo da graça. Por essa ênfase. Como ele tinha uma visão pessimista do homem, da depravação, ele tinha uma visão totalmente otimista da graça. Que Deus ele age com a sua graça no homem. Ele vai em busca deste homem. Ele age com a sua graça e capacita. Ele gera o poder que o homem não tem. Um erro muito comum que nós ouvimos aí pela internet, ouvimos aí de outros... de pessoas aí pela internet, o falso arminianismo, como eu estava dizendo no início, é que o arminianismo ele enfatiza o livre-arbítrio. Não, não é isso. Na verdade, nós não negamos o livre-arbítrio, mas nós acreditamos que o arbítrio do homem ele está escravo, né? Ele está depravado, ele está incapaz, sem energia, sem poderes, de ir até Deus. Então, o homem não faz nada de bom espiritualmente sem a graça de Deus.
O homem não pode fazer nada que seja verdadeiramente bom, no sentido espiritual, como, por exemplo, a fé, se não for pela graça divina. Ele não tem essa capacidade em si mesmo. Quanto à expiação, o arminianismo ele defende a expiação, uma expiação universal, ou seja, Jesus ele morre por todos os homens, enfatiza que a graça ela age em todos os homens, né? Porque como Jesus ele morre pela humanidade, a graça também é estendida a toda a humanidade. E quanto à perseverança, há uma diferenciação no arminianismo. Nós temos os arminianismos chamados de 5 pontos, que defendem a perda de salvação. Então, aí nisso, eles acabam seguindo Agostinho, por exemplo. Mas nós temos os arminianos moderados, que são costumeiramente chamados de arminianos de 4 pontos, que não defendem a perda de salvação. Mas uma coisa é clara, no arminianismo histórico, eleitos não se perdem. Eleitos são aqueles que perseveram até o fim. O debate existe se uma pessoa salva, não eleita, se ela se perde. Os arminianos de 5 pontos vão dizer que sim, os arminianos de 4 pontos vão dizer que somente eleitos são salvos. Então, só deixa esse adendo para nós partirmos para a próxima pergunta. Excelente, muito obrigado. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Começa com o Tourinho respondendo. Perdão, agora dessa vez começa pelo Tiago respondendo. Tiago começa respondendo essa pergunta, que é quais são, de fato, então, as reais distinções entre calvinismo e arminianismo? Pode responder para a gente, começando pelo Tiago? Bom, quando nós pensamos em distinções de arminianismo e calvinismo, a primeira coisa que vem à mente é, obviamente, o arminianismo pregado na contemporaneidade e o calvinismo também anunciado, o calvinismo mais moderno, né, mais eduardiano, se eu posso dizer assim. Nesse sentido, nós vamos encontrar diferenças abismais. Por quê? Porque pela internet nós vamos encontrar arminianos defendendo uma depravação parcial ou até mesmo negando depravação. Nós vamos encontrar arminianos defendendo que o homem pode ir a Deus por si mesmo, que não está incapacitado. Nós vamos ter calvinistas altamente deterministas. Porém, se a gente for analisar, né, esses não são exatamente os modelos centrais, como nós explicamos nas perguntas anteriores. Quando nós pegamos, então, o arminianismo clássico frente a um calvinismo moderno, mais alinhado ali com vamos dizer, com Gordon Clark, com Vincent Schaub, quando nós encontramos esse tipo de calvinismo, nós vamos encontrar muita diferença. Por quê? Porque eles são altamente deterministas e são até mesmo negadores da liberdade. Como o Tourinho disse no início, eles acabam ensinando um determinismo coercivo, e isso o arminianismo ele nega. Porém, quando nós pegamos o arminianismo clássico com um calvinismo mais clássico, mais alinhado, então as diferenças elas realmente começam a sumir. Eu até brinco, eu tenho muita amizade com o pastor Alex, fizemos uma live há esses tempos, né, onde ele apresentou o calvinismo em um dia, eu apresentei o arminianismo em outro, e a gente brinca entre nós que nós somos 99% amizade, 99% nós pensamos igual. Mas aquele 1% é onde a treta reside, né? É onde está a confusão. A gente gosta de brincar nesse sentido. Então, por exemplo, o arminianismo e o calvinismo, ambos defendem a depravação total do homem. Ambos defendem a necessidade da graça. Ambos defendem que a expiação ela deve ser aplicada, né, para haver a salvação em si. Ambos defendem que Deus elegeu quem Ele quer. Ambos defendem que, conforme Deus dá a graça, o homem vai perseverar. Agora, nós temos uns detalhes de diferença. Por exemplo, no calvinismo, a eleição ela é totalmente incondicional. Deus escolheu alguns dentre os caídos e outros ele simplesmente preteriu. Ele realmente reprovou e não os escolheu. Permitiu que eles continuassem na sua trajetória rumo ao inferno. No arminianismo, Deus ele elege quem quer, mas quem são esses? Esses são os que creem. Esses são aqueles que não rejeitam a graça divina. Nós vamos falar que a graça
ela gera a capacidade no homem, uma capacidade que ele não tem por si mesmo. Então, ela vai gerar essa capacidade. O Collins, no seu livro Teologia de John Wesley, ele vai chegar até usar o termo irresistível para falar dessa primeira atuação da graça preveniente. Ele até chega a utilizar esse termo, provavelmente querendo fazer ali uma conexão com o termo eficaz. Por quê? Porque realmente a graça preveniente ela vai gerar no homem a capacidade de crer. Porém, a graça ela não para. Armínio disse que o Espírito Santo ele não simplesmente dá a graça e depois para e fica observando se o homem vai ou não vai usar aquela graça de forma correta. Não é assim que funciona no arminianismo. Deus age com a sua graça, ele vai mover o homem ao bem. Porém, Deus permite a defecção, ou seja, ele permite que este homem ele acaba depravando este bem e o tornando em mal. Da mesma forma que, por exemplo, se nós falarmos de paixão, paixão é uma coisa boa, né? O homem ter uma paixão pela sua esposa é uma coisa boa. Então, a paixão, Deus move a paixão no homem. Porém, o homem ele pode depravar, ele pode causar a defecção e buscar a paixão por métodos errados, né? Como, por exemplo, através de traição, através de abusos e etc. Porém, a paixão não é ruim. Da mesma forma, quando Deus move o bem no homem, ele está conduzindo o homem ao arrependimento e vai dar a fé, né? Outorgar a fé ao homem. Paulo vai dizer isso em Romanos, né? Que Deus conduz o homem ao arrependimento. Porém, a dureza e impenitência do coração é que acabam acumulando ira. E isso é a privação, a defecção que Deus permite que o homem cause. Então, as diferenças que a gente pode colocar, elas vão estar mais nos pontos de qual tipo de eleição e qual tipo de expiação. E, principalmente, qual é o mover da graça divina no homem. Excelente. Contigo, Torinho, a palavra para falar sobre mais algumas diferenças aí, mais algumas diferenças entre as reais posições do arminianismo e calvinismo. Aí você também já pode falar se você concorda das diferenças citadas pelo Tiago e quais são, de fato, as diferenças ao seu ver. Eu concordo muito com o Tiago quando ele fala que quando se volta o calvinismo clássico e o arminianismo clássico, eles são muito semelhantes. De modo que alguém que não tenha uma leitura prévia ou um ensinamento prévio, ou ele não pare para analisar de forma profunda as duas correntes, ele muito provavelmente talvez nem encontrasse as diferenças. Alguém que pegasse e lesse, digamos, Calvino, Beza nem tanto, porque Beza é mais radical, mas ele pegasse um Turrentinho da vida e ele pegasse as obras de Armínio, a não ser que ele fizesse um estudo detalhado, muito provavelmente ele não iria encontrar tantas diferenças, ou talvez até nenhuma, se ele não lesse realmente com atenção. Porque Armínio vai usar a linguagem do decreto. Nós também usamos a linguagem do decreto. Armínio, em várias ocasiões, ele vai falar sobre decretos que são realmente infalíveis. E até, algumas vezes, ele usa linguagens tão fortes como, por exemplo, Deus controlou a decisão de tal pessoa. Né? Se a gente fala isso de forma moderna, vai dizer que nós estamos retirando o livre-arbítrio de tal pessoa. Né? Então, quando se fala, por exemplo, de atos ordinários, Armínio ele era bem calvinista. Ele não dava esse espaço para uma ação divina, por assim dizer, de dizer assim que o homem poderia agir à parte de Deus. Né? Deus ele poderia negar ao homem qualquer tipo de ação dele, negando a concorrência divina, por exemplo. Então, mesmo no arminianismo, a produção do efeito de todas as atitudes humanas, ela só se dá via decreto, porque Deus tem que decidir se concorre ou não
com aquela pessoa para produzir um efeito. E hoje, quer dizer, atualmente, os arminianos, inclusive isso é ressaltado por Roger Olson, que ele até dá o nome dos dois indivíduos, é Thomas alguma coisa e Samey. Depois eu dou os nomes certinhos aqui, o Tiago deve saber, que no século XVIII houve essa cisão interessante, que foi quase na mesma época de Edwards ali, em que os arminianos começaram a crer mais em uma concorrência moral, não é um concurso moral, ou seja, que Deus apenas apeteceria, atrairia o ser humano, mas o ser humano poderia resisti-lo, né? Sempre, né? E em Armínio nós vemos esse concurso moral, ou seja, esse apetecimento da vontade, o homem podendo resisti-lo somente por ocasião da ação da graça preveniente na hora de salvar. Mas para os atos ordinários, para o cumprimento do plano de Deus, Deus poderia, com tranquilidade, interferir nas atitudes humanas, né? Interferir nos atos humanos, sem se tornar, por isso, cruel ou alguma coisa do tipo assim, né? Eu vejo também que, agora, com relação à diferença mesmo, eu vejo que a questão da vontade antecedente, da vontade consequente, né? A ordem dos decretos no arminianismo ela é diferente, porque eles creem em uma vontade antecedente de Deus salvar todas as pessoas, e somente após ele ver o homem considerando a sua atitude pecaminosa, é que ele vai emitir um decreto de eleição e reprovação, né? No calvinismo nós não temos essa dupla vontade, né? Esse duplo ângulo de olhar uma vontade, que é de vontade antecedente e vontade consequente. Para nós, a vontade ela é realmente um bloco fechado, né? Deus tem apenas uma vontade só. E a atuação da graça, né? Que esse acho que é o ponto mais distintivo, que é o modo como a graça age no homem, como ela move esse homem. Ela move esse homem para que ele infalivelmente vá querer em algum ponto da sua vida, ou ela move a ponto de que o homem sempre possa resisti-la em algum momento da sua vida, né? Nós acreditamos que o homem ele pode resistir à graça, sim, ele vai resistir à graça, mas o eleito, ele não vai resisti-la a ponto de não se salvar, a ponto de não chegar a esse ponto de não se salvar, ou a ponto de se perder totalmente. Ele resiste, mas não a ponto de que Deus não alcance o seu intento, que é o intento de salvar. Ok, bem esclarecido, então, as diferenças. Torinho, devolvo a pergunta para você agora sobre... E a pergunta é a seguinte: um bom calvinista pode acreditar, pode crer e defender o livre-arbítrio nesses termos? Um bom calvinista, ele pode sim defender o livre-arbítrio, desde que esse livre-arbítrio não seja pelagiano. Desde que livre-arbítrio não signifique independência de Deus, ou seja, um poder de impedir os planos de Deus. Primeiro, porque nós devemos fugir do maniqueísmo, ou seja, de que existe algum outro ser no universo que possa bater de frente com Deus. Então, a liberdade, ela nunca pode ser tida como um outro Deus. Ou seja, que aquilo que o homem use de sua liberdade, Deus não possa impedir, ou que aquilo seja feito de forma totalmente deísta, né? Como se Deus permitisse, mas permitisse como se fosse algo ocioso. Ou seja, um deísmo, né? Que Deus criou, mas aí ele cruzou os braços lá no céu e agora ele fica somente observando o que suas criaturas autocausadas irão fazer, e ele vai ficar apenas de espectador. Então, esse tipo de liberdade nós rejeitamos totalmente. Mas uma liberdade natural do ser humano, condicionado à sua própria natureza e também condicionado aos decretos divinos, porque Deus também é livre e também tem suas vontades,
nós afirmamos sim. Inclusive, isso também é afirmado em todas as confissões que tratam sobre o assunto, né? Confissão de Fé de Westminster, Segunda Confissão Helvética, né? Inclusive, o próprio uso do termo livre-arbítrio. Esse termo livre-agência, ele é um termo moderno, ele não é um termo que existia nos calvinistas clássicos. Inclusive, o Turrentin vai chegar a defender o uso da palavra livre-arbítrio. Por que ele vai defender o uso dessa palavra? Porque ele diz que já é uma palavra usada tradicionalmente na igreja cristã. E como todas as pessoas já tinham o entendimento do que ela significava, não era salutar você negá-la, você dizer que ela não existe. Porque se você diz isso, aí cai na confusão que caiu odiernamente. Ou seja, quando se fala que calvinista não nega, o calvinista nega o livre-arbítrio, logo já vem por intuição imediata qualquer ser humano pensar: pois então eu não sou responsável pelos meus atos? Mas então nós somos robôs nas mãos de Deus? Veja que as acusações que são feitas contra nós de forma moderna é tudo por questão de semântica. E aí o arminiano virou o quê? Virou aquele que defende o livre-arbítrio, a responsabilidade humana, a ação humana, o significado dos seus atos, né? E aí, naturalmente, quem vai olhar para os dois vai pensar o quê? Não, esse aqui é o que acredita que o homem é um pedaço de pau, é um robô. Esse aqui acredita que o homem, ele raciocina, ele é responsável pelas suas vontades. Então, peraí. Esse lado aqui, ele me parece mais coerente. E realmente, vendo por essa forma, parece ser mais coerente. Por outro lado, como o calvinista ele nega o livre-arbítrio contra Pelágio, ele está falando contra Pelágio, na medida que o arminiano diz: olha, nós afirmamos o livre-arbítrio, o calvinista vai pensar o quê? Opa, se eu nego o livre-arbítrio é contra Pelágio, então aquele que afirma o livre-arbítrio, ele é pelagiano. Aí daí surge o quê? A acusação calvinista de que os arminianos, na verdade, são pelagianos porque defendem o livre-arbítrio. Então, veja, as falsas acusações, as trocas de farpas de um lado para o outro, é tudo em torno de uma questão semântica. Esse foi um erro que foi causado em algum local aí, que deu esse problema, né? Outro problema também que foi criado aí foi porque realmente, como o Tiago falou, depois de Armínio foram surgindo homens que negaram a depravação total, né? Eu acredito que o próprio sucessor de Armínio, que foi Conrad Vostes, ele já deturpou os ensinos de Armínio, ou seja, logo após Armínio, o negócio já começou a desandar. Porque Vostes, por exemplo, já defendia temporalidade divina, ou seja, que Deus já não era um ser atemporal. Então, quer dizer, você já começa aí com as raízes do teísmo aberto, por exemplo, né? E aí depois vem o Limbo, né? Que esse foi o cara mesmo que realmente causou um ribuliço na teologia arminiana, e tudo isso fez com que os calvinistas de sua época fossem combatendo aqueles que se diziam os arminianos de sua época. E aí foram se amontoando mitos através de mitos, né? E foram se distanciando, tanto os calvinistas como os arminianos foram se distanciando da sua raiz clássica. Qual é a ideia hoje? Qual é a ideia hoje? A ideia é voltar para esses conceitos iniciais e agora a gente saber onde foi, né, que houve aí esse amontoado de confusão. Porque eu digo, não sei se o Tiago vai concordar comigo, mas se Armínio vivesse hoje, os arminianos de hoje, modernos, iriam chamá-lo de um bom calvinista. Essa é a minha opinião. Não sei se o Tiago vai concordar comigo. Beleza, é bem polêmico e parece soar novo aos ouvidos dos crentes de hoje que, de fato, entendem calvinismo como aquele que acredita na soberania, arminianismo crê no livre-arbítrio. E a nossa próxima pergunta, então, agora é para o Tiago, e ela é a seguinte, e aí também você pode incluir na sua pergunta, no tempo da sua pergunta, da sua resposta, se você concorda, de fato, com o finalzinho aí que o Torinho perguntou para você. E a pergunta para você é a seguinte:
Tiago, você acredita que um bom arminiano, ele pode crer que Deus decretou todas as coisas, pensando até nos mais terríveis pecados? Bom, primeiramente respondendo aí, eu acredito que se a Armínio vivesse hoje, nós teríamos um problema. Por quê? Porque hoje nós temos falsos arminianos dizendo ser arminianos, e esses obviamente discordariam dele, e provavelmente o chamariam de calvinista ou alguma coisa do tipo, porém nós teríamos verdadeiros arminianos também. Nós temos uma boa turma, vamos dizer assim, um bom grupo de pessoas que estão aprendendo o verdadeiro arminianismo. Existem já diversas obras em português que falam sobre o arminianismo, né? Então, nós podemos falar aí, tem mais de 50 livros, tranquilo, muito mais, né? Eu só estou citando um número baixo, mas especificamente modernos, agora escritos nessa última década, esses últimos 20 anos, vamos dizer assim, nós temos muitos livros arminianos em português, né, que nós podemos tratar. Então, se Armínio vivesse hoje, os verdadeiros arminianos, por exemplo, eu mesmo, eu concordaria com Armínio, e eu diria, aí está um verdadeiro arminiano. Porém, os pseudo-arminianos, os arminianos de cabeça, provavelmente não concordariam com ele, discordariam dele. E nós teremos um outro impasse, porque o calvinismo hoje, ele também está meio que deturpado. Nós temos pela internet pessoas que estão hiper-calvinistas. E geralmente o calvinismo é entendido como isso, o hiper-calvinismo. E ainda, além disso, nós temos aqueles que a gente costumeiramente chama de calvinismo Nutella, né? Que a gente brinca que são o quê? Aquela pessoa que leu um artigo na internet, mas se acha um doutorado em teologia. Né? Então, da mesma forma que nós temos arminianos Nutella. Nutella porque a gente remete à infância. Né? São meninos, crianças, né? São falsos. Né? Mas se Armínio vivesse hoje, nós teríamos esse impasse. Nós teríamos, com certeza, esse impasse de não concordaria com o hipercalvinismo, com o calvinismo extremado que é dito na internet, e, ao mesmo tempo, não concordaria com o arminianismo que também acaba se propagando pela internet, aquele falso. Eu diria que o verdadeiro arminianismo, sim, a gente ia reconhecer nele o verdadeiro arminiano. Quanto à pergunta, uma pergunta difícil de responder até, porque ela pode causar estranheza. Primeiramente, nós podemos falar, os arminianos geralmente gostam de utilizar termos como decreto para ações ativas de Deus e permissão para ações passivas de Deus, certo? Então, nós geralmente utilizamos essa diferença. Quando a gente fala que Deus decreta algo, nós estamos falando de suas ações ativas. E quando nós falamos que Deus permite, nós estamos falando das suas ações passivas. Né? Então, nós temos aqui ações ativas e passivas de Deus. Porém, se nós quisermos utilizar o termo decretar para também as ações passivas, é possível. Tá? É possível. Nós podemos falar de decretos positivos e decretos negativos. É possível utilizarmos também essa nomenclatura. Então, nesse sentido, o próprio Armínio ele vai dizer que Deus ele está no governo de tudo, que a providência divina ela governa, ela dirige, ela direciona, né, todas as coisas, que nada acontece por acaso, que nada acontece fortuitamente. Armínio chega a dizer também que todas as coisas são ordenadas por Deus, designadas por Deus. Nós podemos até utilizar o termo determinadas por Deus. No entanto, nós temos que fazer essa diferença entre decretos ativos e decretos passivos, determinações ativas e determinações negativas. Né? Nós temos que fazer essa distinção. Para facilitar no dia a dia, os arminianos geralmente dizem decreto é ativo e o passivo é simplesmente permissão. Tá? Às vezes até utilizamos, tudo acontece ou pela vontade, que remete às ações ativas, ou pela permissão, que remete às coisas negativas. Mas o Torinho falou uma coisa, ele está certo, Armínio ele não era deísta, tá? Armínio não era deísta, Deus não criou e simplesmente deixou a humanidade seguir seu curso, não é assim. Então Deus ele precisa atuar junto com o homem. O homem não levanta nem um dedo sem a ação divina. Ele precisa dessa cooperação, dessa concorrência divina. Então Deus precisa realmente agir ali
para o homem também agir. Só que nisso ele está fazendo passivo, sem se manchar com pecado, sem se manchar com erro. Ele permite a defecção, aonde então ele não nega, né, o decreto de deixar o homem agir. Então ele torna aquilo futurível, ele torna aquilo real. Então tem apenas essa distinção. Ok, próxima pergunta, então, agora para o Torinho. Então, bora lá, voltando para a entrevista. Torinho, então, a próxima pergunta para você agora é a seguinte: por que o calvinismo é constantemente acusado de fatalismo? Porque as pessoas dizem, se o calvinismo é verdade, se isso aí que você está me falando for verdade, então nós somos robozinhos, marionetes nas mãos de Deus e você não tem liberdade para nada. Por que a gente tem essa acusação contra o calvinismo? Essa acusação ela é feita por causa não só do pouco entendimento que as pessoas têm, mas de uma noção equivocada do que seria liberdade. Nós afirmamos constantemente que o decreto não anula a liberdade divina. Então, o que é feito? Pega-se textos de Calvino, que Calvino diz que Deus decreta todas as coisas, e aí já se supõe que pelo fato dele dizer isso aí, o homem não tem liberdade alguma. É uma dedução, não é uma afirmação. Por exemplo, você vai ver Calvino dizendo que Deus decretou a queda. E você vai ver também, ao mesmo tempo, Calvino dizer que Adão era livre para não pecar. Ora, aí você junta os dois, a conclusão líquida e certa é: Calvino não pensava que o decreto anulava a liberdade humana. Se ele pode afirmar as duas coisas, então ele não pensava tal coisa. Mas, geralmente, os nossos acusadores, eles já partem do princípio de que Deus decretou, então não é livre. Ou então, Calvino se contradiz. É uma contradição ter decreto e ter liberdade. E aí o próprio Calvino, você vai pegar ele nas Institutas, no livro 1, no artigo 16, no ponto 16, no capítulo 16.9, artigo 9, onde Calvino vai falar que os decretos, eles são uma necessidade, eles geram a necessidade de consequência e não do consequente. Então, o que é a consequência? A consequência é o evento, mas não gera uma necessidade coercitiva sobre a pessoa. Ou seja, ele traz a certeza do futuro, mas ele não traz uma coerção sobre a pessoa, retirando a liberdade da pessoa. Como o decreto ele não anula a natureza livre do homem, você não pode dizer que aquilo decorreu de fatalismo. Até mesmo porque Deus, sendo um super conhecedor da natureza humana, ele sabe o que cada ser humano fará em determinação A ou B, se colocado em situação A ou B. Dado isso, o homem ainda pode querer e Deus impedir ou não impedir tal ato. Veja, por exemplo, lá em Tiago, no capítulo 4, né? Ali 15, 16, ele vai dizer o seguinte: não diga que amanhã você vai fazer isso, isso ou aquilo. Mas diga, se Deus permitir, amanhã eu farei isso, isso e aquilo. Né? Viveremos e faremos aquilo. Ou seja, o homem ele tem essa liberdade de fazer os seus planos. A Escritura ainda diz, os homens fazem os seus planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, lá em Provérbios. Né? Ou seja, o homem ele tem essa liberdade de fazer seus planos. No entanto, a questão é, Deus vai impedir esse plano ou Deus vai consentir com esse plano, decidindo não impedir? Ora, mas se o homem já tomou a sua decisão, então você não pode configurar isso fatalismo. Porque não houve uma ação retirando a liberdade humana, mas a consequência do evento. Isso se Deus decidir impedir. Que Deus só impede aquilo que é mal, porque ele não tem interesse em impedir aquilo que é bom. Porque o que é bom já vem dele. Né? Então,
Se o homem vai fazer algo que é mal, geralmente o problema é isso, o que é desvirtuoso seria Deus decretar o pecado, que geralmente esse é o grande problema, ele é apenas um decreto de não impedir. Ou seja, mais livre é aquele que age por pecado. Nesse sentido, tomando aí pelo ponto de vista, pelo pressuposto de quem está acusando. Porque é justamente quando Deus não impede o homem faz exatamente aquilo que ele já tinha proposto no coração dele. Então, assim, aquele homem que fez o que queria, ele fez exatamente aquilo que estava de acordo com o coração dele. Porque a árvore ruim dá fruto ruim. Se a árvore boa desse fruto bom, se a árvore ruim desse fruto bom, ela não seria ruim, ela seria boa. Então, como o operar segue o ser, aquilo que o homem faz segue aquilo que ele é. Se ele é mau, ele vai fazer o mal. E ele não está impedido de fazer o bem por nenhuma força externa, a não ser pela própria vontade dele, pela própria natureza dele. Ora, mas se ele não está impedido por nada externo, como é que isso pode configurar fatalismo? Né? Não tem como se configurar fatalismo. Seria fatalismo se Deus coagisse realmente, entendeu? Forçasse o ser humano a tomar uma atitude que ele não queria tomar, contra a vontade dele. Aí sim seria fatalismo. Então, a nossa próxima pergunta agora é para o Tiago. E a pergunta é, Tiago, por que o arminianismo é tão confundido e acusado de ser semi-pelagiano? Bom, há uma confusão no que diz respeito à questão da liberdade. Tá? Ficou conhecido, ficou popularmente, assim, vamos dizer, espalhado, que o calvinismo ele nega a liberdade, porque se Deus está decretando, determinando todas as coisas, né? Se Deus está causalmente determinando todas as coisas, então não há liberdade, certo? É o oposto. O determinismo ele acaba sendo o oposto nesse sentido desse tipo de liberdade. E como o arminianismo ele diz que não, que o homem tem liberdade porque Deus deu liberdade, criou com liberdade, ficou então uma confusão. Pô, quem defendia a liberdade era Pelágio ou o semi-pelagianismo, e quem defendia determinações, ou como geralmente dizem, soberania, era Agostinho, o calvinismo. Então o Armínio ele acaba ressuscitando o livre-arbítrio, que é um ídolo, que é um bezerro de ouro, que é essa deturpação. Não, mas não essa é uma coisa falsa. Primeiro, que o calvinismo ele não nega a liberdade. Começa por aí. A própria confissão de Westminster ela vai dizer que Adão ele tinha livre-arbítrio, por exemplo. Então, se essa ideia de que livre-arbítrio tira a soberania fosse verdade, então Deus não seria soberano com Adão e com Eva, o que não faz sentido, né? Não é uma coisa que faz sentido. Até porque tem um outro detalhe, o homem não tem liberdade hoje, o eleito, por exemplo, ele não tem liberdade. Digamos, quando acontece a regeneração, o eleito ele não tem liberdade? Ele tem liberdade, ele pode fazer. A única questão é que o que o arminianismo nega é um tipo de liberdade que é, vamos dizer assim, independente de Deus. Nós negamos isso. Deus ele tem uma liberdade plena e o homem tem uma liberdade limitada. Deus é mais livre do que o homem, vamos usar esse termo, né? A confusão reside aí. Um outro detalhe também é que depois, com as deturpações, principalmente com Limbort, depois nós temos até um pouco de Finney, e por aí vai, a gente tem vários pseudo-arminianos na internet falando sobre isso, é a negação da depravação total. Eles vão dizer que não, o homem não é totalmente depravado, o homem pode ir a Deus, pode dar o primeiro passo a Deus, e isso não é verdade no arminianismo. Isso não é real. O homem ele é totalmente incapaz. Nós temos, sim, liberdade, mas uma liberdade da necessidade e não do pecado. Nós somos escravos do pecado. Nós somos livres da necessidade. Por quê? Uma ação é contingente. A ação da nossa liberdade ela pode acontecer ou não acontecer. Eu posso optar por A ou não A, vamos dizer assim, né? E mesmo se eu tiver só uma escolha, escolhê-la, fazê-la, né, A ou não A, vamos dizer, não precisa ser entre A e B. Eu posso A ou não A. Ali nós já temos uma liberdade.
né, de agir ou não agir, de fazer ou não fazer. E Deus, quando ele vai concorrer com o homem, quando ele vai agir junto com o homem, ele vai, vamos dizer assim, autorizar o homem a fazer, ele não vai negar, dar vida, sustentação ao homem. Então ele está agindo de forma geral, né, para que o homem haja. E o semi-pelagianismo ele vem nessa confusão. Se o arminianismo ele defende liberdade, então ele está negando a depravação. Se o arminianismo ele nega a depravação total, então ele é semi-pelagiano. São duas confusões erradas. Primeiro, o arminianismo defende a depravação total, porém nós também defendemos a liberdade. Uma liberdade, Armínio vai separar, ele vai dizer que há uma liberdade para o bem e uma liberdade para o mal. O homem, por exemplo, Adão, no seu estado primitivo, ele era auxiliado pela graça para preservar no bem. Certo? Mas o homem, após o estado de queda, ele perde essa capacidade. Armínio diz que o livre-arbítrio para o bem, ele está perdido, destruído, arruinado, acabado, preso. É um escravo-arbítrio. No entanto, nós temos liberdade no mal, para realizar o mal. Nós causamos essa defecção no bem que Deus move em nós, né? Só que, para nós realizarmos o bem, é necessário graça. É necessário que a graça gere capacidade que nós não temos, que nós perdemos. Então, ela gera a capacidade. Deus ainda permite isso. A confusão está nesse sentido, na questão da liberdade e na questão da depravação, e principalmente por causa de vários falsos arminianos que acabam se dizendo arminianos. Ok. Agora uma pergunta para os dois, que começa sendo respondida pelo Torinho. Eu já peço que assim que o Torinho terminar de responder, o Tiago também já pode respondê-la aí, colocando suas considerações, seus acréscimos e a sua posição a respeito das diferenças da pergunta que eu vou ler agora para vocês. A próxima pergunta, então, é: qual a diferença entre ambas as posições, calvinismo dos crentes? Danilo, não ouvi tua pergunta. Tá aparecendo, tá me ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo, mas na hora, interrompeu bem na hora da pergunta, assim. Começou tu falando e o final da pergunta, e tudo me encerrando. Não tem problema, tá com um sinalzinho vermelho aqui no seu sinal, acho que você perdeu o sinal naquela hora, mas é o seguinte, a pergunta é a seguinte: qual a diferença entre ambas as posições, calvinista e arminiana, na questão da eleição dos crentes? E logo que você terminar, já peço que o Tiago também a responda. No calvinismo, a eleição ela é realmente incondicional. Né? O Deus ele não olhou nenhuma atitude humana para que tal homem pudesse ser eleito, a não ser aquilo que ele já herda naturalmente de Adão. Como eu sempre falo, o próprio termo incondicional já nos leva à necessidade de que tivesse algo que Deus olhasse em mim e ele necessariamente fosse me condenar e ele não levasse em conta isso para que pudesse me salvar. Então, Deus não olha o meu pecado, né? E não olha mais nada, dado que o homem totalmente depravado, ele vai sempre se inclinar para o mal, né? E essa ação da graça, ela vem realmente para retirar, para impedir essa tragédia que seria a humanidade inteira ir para o inferno se não fosse essa intervenção divina. A crítica calvinista aos arminianos, ela se dá porque, na medida que a graça preveniente ela não faz o homem infalivelmente querer a Deus, então a decisão humana naquele momento ela é totalmente indeterminada. Essa é a crítica, né? Nós pensamos assim que essa é a dedução lógica
do ensino arminiano. Dado que, se todo homem ele tem a capacidade, depois de ter seu arbítrio liberto pela graça preveniente, de não resistir à graça ou de resistir à graça, né? Ou seja, todos os homens têm o livre o arbítrio liberto. Ele apenas dá ao homem essa capacidade de escolher o bem ou continuar no mal, né? Ou seja, deixar-se levar pela graça ou então resisti-la. Nós acreditamos que haveria ou que há, né, um mundo possível, ou seja, dentre todas as possibilidades lógicas, né, de uma cadeia de eventos, né, que nós chamamos de mundos possíveis, há um mundo possível em que todas as pessoas negam a Deus. Porque todos os homens teriam não só o poder, né, que nós também acreditamos que o homem tem o poder de resistir, mas Deus lhe nega o agir. Não sei se todos os homens têm o poder, não só o poder, mas o querer, ou seja, o agir de poder resistir à graça, então existe um mundo possível em que todos se perdem. E que se todos, por acaso, se perdessem, nós não teríamos uma igreja para Cristo pegar lá no fim, né? Nós teríamos, por exemplo, a morte de Cristo, que intenta salvar todas as pessoas no arminianismo, ela, na verdade, não salvaria ninguém. Então, é um risco que Deus corre. Então, nós vamos ali pelaquela linha do que o Helm vai dizer, né? Qual é a teologia que corre menos riscos? Né? Que ele fala dos níveis de risco, ele coloca os riscos como se fosse um nível de solidez de cada teologia. Então, nós dizemos que na nossa teologia há menos riscos, né, de que aquele projeto dê errado, né? Então, nós acreditamos o quê? Que o projeto de Deus ele é feito para dar certo. Então, lá no passado, Deus teria, dado que todos os homens caíram, todos os homens já estavam totalmente condenados ao inferno, ou iriam se condenar ao inferno, né? Que é essa a palavra mais certa, iriam se acumular culpa sobre si para se condenar ao inferno. Deus escolhe aquele povo ali para que evitasse essa tragédia da humanidade inteira ir para o inferno. E Jesus Cristo vem justamente para salvar esse povo que Deus escolheu, ou seja, é um projeto, né, para que no final haja a igreja de Cristo, que é a noiva de Cristo, que Cristo vem salvar, que Cristo vem buscar. Então, assim, no meu ver, essa é a maior distinção, né, na questão ali do ponto da tulipe, né, seria a graça irresistível, né? Para nós, a graça dá ao homem não só o poder, mas dá também o agir. A graça irresistível, ela move o homem a querer e agir, né? Já no arminianismo dá só o poder, mas não dá o agir. Isso, no meu ver. Bom, no arminianismo, vou enfatizar aqui um pouco do que Armínio ele vai dizer. Ele vai colocar a eleição primeiramente com Cristo, certo? Como vai dizer o profeta Isaías, eis aí o meu eleito, eis em quem me comprazo. Esse estava falando de Cristo, o servo. Então a eleição ela começa ali, começa em Cristo. Toda a humanidade caiu. Toda a humanidade, então, ela se condenaria ao inferno. Ela se privou da graça de Deus, da luz de Deus, ela se privou do amor de Deus, ela caiu e se tornou totalmente incapaz, totalmente depravada, totalmente perversa, certo? A partir desse momento, Deus, primeiramente, a primeira ação dele é eleger Cristo, né? Ele é o seu eleito, é ali. Então, todas as coisas agora vão convergir em Cristo, certo? Tudo que acontece agora vai convergir em Cristo, tudo no universo. Primeiro ponto. Segundo ponto, Deus, ele é onisciente e ele sabe que
se ele agir com sua graça de modo suficiente em toda a raça humana, através dos méritos de Cristo, né? Ele sabe que alguns homens vão, pela própria graça, vão manter, vão continuar na preservação deste bem, que é a graça, e assentir, que é um bem da graça, ou seja, concordar, aceitar, não resistir, não fazer nada. E Deus, ele então decreta tanto Cristo como eleito, como também os meios para que se pudesse haver a salvação. Nós costumamos utilizar a frase de que não há nada, né, no homem que Deus ele possa olhar e ver na humanidade que o move a querer salvá-los. Essa é uma coisa que nós costumamos dizer. Então, quando se Deus olha, quando ele olha, vamos dizer assim, colocar aqui em modos humanos de dizer, né, em antropomorfismo. Quando Deus olha para a humanidade, não há nada na humanidade que o move a querer salvar. No entanto, nós acreditamos que há em Deus algo que o move a salvar. E é por isso que nós dizemos que na salvação, a causa originária da salvação é o amor de Deus, é a sua vontade. Então, a vontade, o amor de Deus é a causa originária da salvação. A causa meritória é Cristo. A causa eficiente da salvação, nós vamos dizer que é o Espírito Santo, a sua graça. Essa é a causa eficiente da salvação. A causa instrumental ali, nós podemos colocar como a palavra de Deus. Então, nós temos todas essas ferramentas, vamos dizer assim, todos esses meios que Deus estabeleceu para trazer a eleição, para trazer a salvação ao homem, certo? Então, Cristo é o primeiro eleito. Quando Deus, pela sua onisciência, ele sabe que ao utilizar esses meios de graça, um certo número de pessoas não iriam resistir, né? Apesar de a gente poder falar em mundos possíveis, a gente pode falar que um mundo factível, não haveria um mundo factível onde todos rejeitariam. É uma possibilidade da gente pensar. Ou, independente disso, o mundo que Deus atualizou é um mundo que realmente uma multidão de povos, línguas e nações, eles vão crer em Cristo. Nós acreditamos, então, que a graça ela vai mover esse bem ao homem, ela vai conduzir o homem ao arrependimento, e o homem, quando não faz nada, ou seja, ele realmente não faz nada, ele está ali aceitando, ele está assentindo. Então, ele está sendo conduzido ao arrependimento, e aonde ele recebe a fé salvífica e, de fato, é justificado, e depois adotado, regenerado, enfim, todas as coisas, né? Independente da ordem cronológica aqui, ordem lógica, né? Isso aí é um instante. A regeneração é um ato de Deus e tudo mais. Mas quem moveu aquele querer no homem? A graça. Quem que conduziu ao realizar? Foi a graça. Porém, o homem, ele pode fazer o quê? Como vai dizer em Atos 7:51, ele pode realmente resistir. Eu concordo com o Tourinho que esse poder de resistência existe. Mas nem todos os homens causam essa defecção. Nem todos os homens causam essa privação e realmente lutam contra. Usando o termo grego antipípto, né? Nós temos ali lutar contra, opor-se. Nem todos os homens fazem isso. Alguns fazem, outros não fazem, né? Mas o querer é movido pela graça. E o realizar também é movido pela graça, né? Mas nós costumamos utilizar um termo que é monergismo sintelista. Ou seja, nós temos uma ação, que é de Deus, da sua graça, porém nós temos duas vontades, sintelista, né? Duas vontades. Então nós temos a vontade divina e a vontade humana. Então, eu acredito que Deus age com graça suficiente em todos, isso independente de ele agir com maior ou menor graça, então é uma graça suficiente agindo em todos, né? Mas ela não é coerciva, ela é suficiente, mas sem ser coerciva. Então Deus permite, ele move o homem ao bem, à salvação, a Cristo, primeiramente, né? E permite a resistência, certo? Mas o eleito ele está condicionado a Cristo. A eleição é condicional a Cristo. E Deus estabeleceu que a salvação ela não é por obras, ela é pela graça mediante a fé. Então aqui nós temos a causa eficiente, a graça, e a causa instrumental, que é a sua palavra, que nos leva à fé. Tá bom? Fechado. Agora, mais uma pergunta.
E essa pergunta agora é direcionada para o Tiago, já que a última foi o Torinho que respondeu primeiro. Então é o seguinte, a próxima pergunta para um arminiano consistente, crer na substituição penal leva logicamente a crer no universalismo? E quais são as teorias arminianas a respeito da expiação? E agora, só para dar uma clareada para o pessoal que estava assistindo, a substituição penal é aquela ideia de que Cristo pagou pela pena dos nossos pecados. Na cruz ele morreu e pagou pela pena que era nossa. Ele sofreu a nossa pena. Então, se ele sofreu a nossa pena, não tem mais pena. Ele sofreu a pena de todo o universo, todo mundo, cada indivíduo. Então, não tem mais pena para todo mundo, para todos sofrerem, e está todo mundo salvo. E o universalismo é a ideia de que todo mundo será salvo. Isso é uma consequência lógica de se crer na substituição penal, mantendo o arminianismo. E quais são as outras teorias a respeito da expiação no arminianismo? Bom, Jacó Armínio e também John Wesley, eles defendiam a substituição penal, tá bom? Hugo Grossio, depois ele vem com uma nova teoria, inclusive contra os socinianos, que é um tipo de pelagiano unitário que surgiu ali. Então, não vou entrar nesse mérito, mas os socinianos, eles eram mais ou menos um resgate de pelagianismo com unitarianismo, alguma coisa nesse sentido. E os arminianos, obviamente, eles não são pelagianos, então eles combateram também o socianismo, né? E nisso, o Hugo Gross ele vai trazer uma nova teoria governamental da salvação, da expiação, perdão. A teoria governamental da expiação, né? E muitos teólogos colocam, muitos teólogos calvinistas, inclusive, eles colocam essa teoria como sendo a teoria arminiana. No entanto, Armínio e também depois dele, John Wesley, eles defendem a substituição penal. Tá? Então, eu acredito que se a gente fosse falar em teoria arminiana, o mais correto seria falarmos da teoria da substituição penal, porque ela é a teoria que realmente Armínio e depois dele John Wesley defendiam. Tá? Mas é possível também, arminianos, alguns seguiram o Hugo Grosso e acabaram aderindo à governamental. Nós temos alguns ramos, principalmente hoje em dia, que está isso ressurgindo, esse debate da teorias de expiação. Nós temos alguns aderindo à satisfação, teoria da satisfação, né, que foi sistematizada por Anselmo. Também é possível, não deixa de ser possível, porque isso não vai necessariamente afetar assim, totalmente a questão. Porém, eu acredito que, se a gente for ser honestos, a teoria arminiana ela é substituição penal. Não, ela não leva ao universalismo. Não leva. Por quê? Porque o universalismo é uma ideia de que todos serão salvos incondicionalmente, certo? E o arminianismo ele defende que a eleição ela é condicional a Cristo, a termos. O homem tem que estar em Cristo para ser eleito. A eleição do homem, vamos dizer assim, ela é secundária. A eleição em Cristo, né, como diz em Efésios, capítulo 1, versículo 4, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nele quem? Nele em Cristo, certo? Então, a eleição ela é condicional a Cristo. Cristo é primeiramente o eleito. O homem ele é eleito de forma secundária. Ele participa das virtudes e dos méritos de Cristo. Como? Pela graça, mediante a fé. Como vai dizer em Efésios 2, em Efésios 2, versículo 8, né? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, certo? O universalismo, então, ele vai defender essa questão. Não há uma objetividade. E no arminianismo ele entende que a expiação ela é objetiva, certo? Existe uma aplicação. E essa eficiência da aplicação, ela está condicionada a Cristo. E o homem só pode estar em Cristo pela graça mediante a fé. Não há outro meio senão pela fé, pela graça, mas mediante a fé, de um homem estar em Cristo. Certo? Então, somente ali ele vai receber essa aplicação. Aqui nós fazemos uma distinção entre uma dívida penal e uma dívida pecuniária. Vamos dizer assim, eu comprei um carro, certo? Esse carro, eu paguei 50 mil reais nesse carro. Como que eu pago a minha dívida do carro? Pagando 50 mil reais. A partir do momento que eu paguei 50 mil, eu tenho o meu carro, certo?
Porém, se eu roubar um carro, aí nós estamos envolvendo agora uma dívida penal. Eu não pago um carro, eu não pago 50 mil e estou livre. Não é assim que funciona. Eu pago uma pena, existe uma pena, um crime. Essa pena pode ser 1, 2, 5, 10, 15 anos de prisão, dependendo do que acontecer. Então é diferente. Não adianta se eu roubar um carro e depois devolver um carro, eu não estou livre da pena do roubo. É diferente de uma dívida pecuniária, certo? E no que se refere à substituição penal, é nesse sentido, certo? Se eu for preso de forma inocente, for acusado de matar uma pessoa, e for preso, ficar 10 anos preso, e depois de 10 anos descobrirem que eu sou inocente, só que depois disso eu saio, dali 5 anos eu mato uma pessoa, eu não posso chegar no juiz e falar, eu paguei 10 anos de inocente, então agora eu estou livre porque eu matei. Não, o juiz vai falar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou ter que pagar a minha pena do meu crime. Ah, mas eu fiquei 10 anos preso. Isso não acumula, não tem o crédito de prisão. Não existe isso em dívidas penais. É a mesma coisa com Cristo. Cristo, ser um substituto penal não significa a salvação automática. Por quê? Porque ela é objetiva. O objetivo é o quê? É pela graça, mediante a fé, levar o homem a Cristo, aonde ele recebe a aplicação, certo? Por isso que não leva ao universalismo. Espero que eu tenha conseguido explicar aqui. Ok, excelente. Bom, agradeço a vocês dois que têm participado, que aceitaram o desafio de falarem sobre esse assunto. Temos material aí para vocês, para todos que estão assistindo, concordarem, discordarem, comentarem, brigarem. Então, quero lembrá-los de que é extremamente importante. Se você gosta dos nossos vídeos, se você gosta das nossas entrevistas, se inscreve no canal. Isso ajuda o canal a se manter, isso ajuda a dar um up no canal, se inscreve nele, dá um like nos vídeos que você gostar, ativa o sininho para que você saiba quando tiver vídeo novo. E antes da gente encerrar, eu gostaria de dar 2 minutos para cada um dos participantes, primeiro começando pelo Torinho, para que nos indique materiais que a gente pode ler para conhecer essas posições clássicas de verdade, para que a gente não fique conhecendo apenas as posições pela internet, por artigos do Facebook, mas que a gente vai lá nas fontes e tem uma noção verdadeira, real do que é calvinismo e arminianismo. Torinho, você pode dar algumas indicações para a gente? 2 minutinhos, por favor, valeu. Posso sim. Tem um site chamado Reformed, pronto, bota aí, Reformed, né, com D mudo no final, books online. Você pode colocar. Então, é um site em que ele só trata de calvinismo clássico e mostra as divergências que há entre o calvinismo clássico e o calvinismo moderno. Foi lá que eu descobri que realmente havia essa cisão, que era algo que eu desconfiava que existia quando comecei a estudar. O segundo, porque assim, tem gente que gosta de coisas mais práticas, né? Então o site da internet é muito prático. Você vai ter aí o Compêndio de Teologia Apologética, isso em português, né? O Compêndio de Teologia Apologética, de Francis Turretin, né? Chamado Turretin, mas aqui no português a gente chama de Turretin mesmo, que é o nosso português mesmo, que é o bom. Francis Turretin tem ali os 3 compêndios dele, que são monumentais. Ele trata de todos os pontos da teologia reformada. Ele não deixa escapar nada. Então, assim, para conhecer realmente pontos, eclesiologia, tudo, você imaginar, principalmente a questão de providência e decretos, Francis Turretin. Eu sou suspeito para indicar esse livro aqui, que é o meu, mas eu acho que, em termos de calvinismo clássico, pelo menos é o que muita gente tem me falado, né? É que esse livro ele é original em português, no sentido de que ele traz realmente o fulcro da questão do calvinismo clássico. Então, na área de teontologia, providência e decreto,
eu indico esse próprio livro aqui. E depois que você lê esse livro aqui, você passa para esse daqui, ó, do Richard Miller, né? Que é um livraço, Vontade Divina e Escolha Humana, né? Em que você vai conhecer realmente os pontos de vista sobre liberdade, contingência e necessidade. Só depois disso você vai lá para Calvino, nas Institutas, né? Que, por incrível que pareça, é uma leitura mais difícil que essas que eu indiquei aqui anteriormente. Tiago? Vamos lá. Bom, eu vou deixar aqui umas indicações diferentes, porque costumeiramente a gente acaba indicando sempre os mesmos livros. Dessa vez eu trouxe alguns livros diferentes. Primeiramente, ó, essa daqui é a Bíblia de Estudo de John Wesley, tá? É uma publicação recente, saiu agora em maio, certo? Inclusive saiu no dia 24 de maio, ela foi lançada, que é uma data significativa para o metodismo, que é conhecido como o Dia do Coração Aquecido. Para quem quer conhecer um pouquinho da história de John Wesley, né? O Dia do Coração Aquecido, você pode pesquisar depois sobre isso. Então, aqui, a Bíblia de Estudo de John Wesley. É um material muito legal. Nós aprendemos um pouco sobre a visão do próprio Wesley sobre essas questões. Caso você queira alguma coisa muito mais aprofundada em questão de comentários bíblicos, eu recomendaria o comentário Bacon, né? Nós temos a versão mais antiga, pela CPAD, e a versão mais recente, que ainda está saindo, pela Central Gospel. Então, ele é um comentário, vamos dizer assim, inteiramente arminiano, certo? Ele é feito por uma equipe de nazarenos, né, metodistas em gerais. Então, é um comentário excelente. Um outro livro que eu gostaria de recomendar, esse aqui eu, pelo menos, eu não lembro de ter visto, né, A Estratégia de Deus na História. É um livro também vale a pena a leitura, viu? Aqui vocês vão entender um pouquinho da questão do conflito e vai ver o mover de Deus em toda a história, o seu governo durante toda a história. Um outro livro que eu gostaria aqui de citar, ó, Trindade Santa, Povo Santo, é um livro de hermenêutica arminiana, vamos dizer assim, né? Ele vem falar sobre as doutrinas da perfeição cristã, que é uma doutrina wesleyana. Também é um livro legal, interessante para a gente aprender. Não vou deixar de citar aqui, esse eu nunca citei, vou fazer o Tourinho que me perdoe aí, né? Mas que amor é esse? A falsa representação de Deus no calvinismo. Eu não vou deixar de citar, apesar do Dave Hunt não ser necessariamente um arminiano, tá? Eles vão perceber isso na questão da depravação total. Eu estou citando. Já caiu no meu conceito já. Eu nunca citei esse livro, então vou deixar. Acho que tenho mais um pouquinho de tempo só. Ó, Graça Radical. Esse daqui vai contar um pouquinho da história e da vida de Charles Wesley, o irmão de John Wesley. Acredito que essas são as recomendações mais melhores aqui. Se não, Mitos e Realidades, Porque Eu Não Sou Calvinista, são outros livros muito legais também para a gente ler. Graça para Todos. Enfim, tem vários livros que a gente pode ir citando, mas aqui são esses que eu gostaria de deixar. Fechou, muito obrigado pela participação de vocês dois. Queria falar rapidamente também aqui que o Tourinho também tem um canal no YouTube chamado Calvinismo Explicado. Também tem o Tiago, tem um outro canal que também é Tiago Ferreira, o nome do canal? É Tiago Ferreira Luzing, né? Então, Luzing, Tiago Ferreira Luzing. Fechou, então eles também produzem as coisas, também produzem vídeos. Dá uma conferida lá, se inscreve no canal deles, se inscreve no nosso, no Cristão Reformado, e até a próxima.